Mas o Senhor diz a mim e a você: não há nenhuma condenação. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo nos alcançou. Agora, para isso, para não haver nenhuma condenação, tem uma condição. Precisou que nós íamos viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Nós temos que ver, nós temos que crer. Viver segundo o Espírito. Andar por fé. Porque como é que eu vivo segundo o Espírito? Você pode dizer, mas como é que eu vivo segundo ao Espírito? Eu vou viver só no Espírito. Aquele que vive segundo o Espírito é aquele que não anda por vista. É aquele que anda por fé. Porque se nós formos olhar pela carne, nenhuma condição nós não vamos vencer, nós não vamos ver nenhuma esperança. Porque nós já estávamos condenados, vivendo na carne. Mas aquele, como está escrito em João 3,18, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Por isso que tem muito a ver com fé. Tem muito a ver com o que nós cremos no Senhor Jesus. E a pergunta é, as pessoas podem até acusar, mas em Romanos 8,34 diz: quem intentará acusação contra você? Quem? Quem foi que morreu por nós? Se foi Jesus que morreu por nós, e é Jesus que nos justifica, ainda que o homem queira apontar, queira julgar, queira condenar, quem morreu por nós foi Jesus. E é Ele quem nos justifica. Aleluia. E na Bíblia, e na nossa própria vida, a Bíblia nós encontramos pessoas que já estavam condenadas aos olhos de todos, mas que um dia tiveram um encontro com Jesus. Jesus que libertou. Precisa que nós viemos ter expectativa a respeito da nossa família. Porque às vezes nós vemos as coisas acontecendo, os dias são maus, Jesus está voltando, e a gente vê a mãe, ou a gente vê o pai que não aceitou Jesus, e a gente sabe que a porta é Jesus para a salvação, e a gente fica naquela, mas tem a expectativa. Como eu disse na casa da mãe da irmã Lucinha, hoje à tarde, porque o versículo vai se cumprir naquela casa. A palavra, a escritura do Senhor vai se cumprir naquela casa. Qual? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Vão ter um encontro com Jesus. Não importa que o coração está endurecido, não importa que está no mundo, não importa que está envolvido, que está cheio de demônio, escravizado, mas o Senhor é quem liberta. A Bíblia fala em Lucas 19, de 1 a 10, a respeito de um homem. A respeito de um homem que as pessoas já tinham dado ponto final na vida dele, em relação à mudança. Porque ele era um judeu, mas ele era da promessa. Mas agora ele era um ladrão. Ele era um ladrão. Ele roubava os próprios irmãos. O nome desse homem é Zaqueu, cobrador de impostos, um publicano. Ele roubava os irmãos, ele cobrava os impostos além daquele que era para ser. Mas um dia ele ouviu, irmão, olha como é importante quando nós falamos, quando nós expressamos. Ele ouviu falar que Jesus ia passando ali em Jericó. Aí ele teve só uma curiosidade. É a sua vida que vai fazer as pessoas ter desejo de conhecer Jesus. Ser liberto. Ele teve uma curiosidade. Eu quero ver quem é Jesus. Porque vai passar aqui em Jericó. Mas ali tinha tanto obstáculo que talvez fosse impedir ele de ter aquele encontro com Jesus. Primeiro obstáculo, irmão. Jesus vinha no meio de uma multidão. E por Jesus se parecer tanto com o povo, ele tinha que saber quem era Jesus. E na nossa vida, na nossa caminhada, irmão, rumo à libertação, à salvação, nós encontramos obstáculos. Pessoas que muitas vezes tiram a gente do sério. Às vezes tem pessoas que eu já ouvi dizer: esse fulano me tira do espírito, ele da carne. Às vezes cutuca tanto
se você não for aos pés de Jesus, obstáculo para você cumprir aquilo que o Senhor colocou, rumo à salvação, rumo à libertação. E você acaba falando palavras, a gente acaba falando palavras que magoam a pessoa, que magoam a gente, que deixa a gente às vezes triste porque falou, tem que ir lá pedir perdão ao sujeito porque falou, na hora da angústia, na hora da tribulação, porque são os obstáculos, irmã, e é o demônio, é o inimigo que levanta para a gente sair do caminho. Zaqueu encontrou aquele obstáculo, aquela multidão, ele teve uma ideia. Tem uma ideia, quando alguém quiser desafiar você, tirar você palavras da sua boca, você diz, eu não estou falando, Jesus. Agora eu estou mudo, eu também não estou ouvindo. Porque às vezes você escuta a palavra, irmão, que você não suporta. Aí você diz uma, que aí você sabe que desagradou a Deus. É porque você não suporta. São os obstáculos. Então, quando Zaqueu viu aqueles obstáculos, que era aquela multidão, ele teve uma ideia. Ele disse, eu vou subir aqui nessa figueira aqui, brava, tinha uns espinhozinhos, porque quando nós decidimos a vencer os obstáculos, muitas vezes é com dor. Às vezes nós nos calamos diante de alguém que quer nos afrontar. E dói tanto, irmão, que a gente às vezes chora. Mas não chore assim, não, no meio da rua, nem chore para ninguém, não. Vai lá para os pés do Senhor. Chore.